Hoje nós temos um amigo em comum aqui, né? O Dr. Isaquiel. Isso. Grande amigo, um irmão, um parceiro. Pode contar como que vocês se conheceram? Sim, então, doutor. Servimos no Batalhão da Guarda Presidencial, famoso BGP, no ano de 2005, salvo engano, na segunda companhia. Ficamos lá um bom tempo, servimos, ele por mais tempo e eu por pouco tempo. Eu fiquei em torno de uns 5 a 6 meses, que foi o tempo onde o Exército estava passando por crise financeira e 80, 90% dos conscritos tiveram que ser mandados embora na primeira chamada antecipada, que normalmente ocorre em dezembro. A gente saiu no mês de junho ou julho. Então, mas assim ainda eu continuei com a amizade com o Isaac naquele tempo e posteriormente eu o reencontrei e agora descobrimos que somos novamente amigos de profissão. Hoje nós somos amigos de profissão da OAB, advogados. Que bom, né? É bom trazer esse laço de amizade que se carrega por bastante tempo, né? Que a gente percebe que são pessoas de boas índoles, né? Sem máscaras, sem falsidades, né? Isso. Então, o Exército ele requer uma reputação ilibada, uma boa índole, um bom caráter, assim como a OAB. E nós que somos profissionais, que defendemos nossos clientes, os direitos dos nossos clientes nos tribunais, aplicando a lei, nós também não podemos ser diferentes. Então, somos pessoas até então retas, ilibadas, de bom caráter e que a gente trabalha também em prol da sociedade. Como o senhor foi militar, o senhor carrega até hoje, pode-se perceber, um daqueles pilares, né, que são a hierarquia, a disciplina. Tem ajudado o senhor na construção da sua vida profissional? Sim, sim. Na verdade, até mesmo antes de entrar no Exército, eu já tinha isso em casa, né, com meu pai. Que meu pai, ele é que é o soberano lá em casa, ele é que manda. Então ele manda e a gente obedece. Então a hierarquia, ele manda e a gente obedece. A disciplina. No Exército foi a mesma coisa. E em casa tem que ser a mesma coisa. O pai manda, o filho obedece e assim... No trabalho, você tem o seu chefe. Se o seu chefe manda, você obedece. É claro, ordem ilegal, você vai contestar com ele, vai apresentar argumentações para mostrar a ele aquela ilegalidade ou aquela inconformidade com a realidade. Mas assim, a disciplina e a hierarquia ela tem que existir sempre na nossa vida, porque senão tudo vira uma bagunça só, né? Vira uma zorra. É o que nós vemos hoje, parte da sociedade, né? Nós que atuamos em processos que têm famílias, que envolvem desavenças entre pai e mãe, marido e esposa, né? Vemos Minha realmente, exatamente, por isso que eu estou até comentando, vemos realmente casos chocantes, né? De desrespeito entre marido e mulher ou entre filho com respeito ao pai, inclusive de homicídios, né? A lei, ela é feita de forma abstrata. Ela não é feita para aplicar a um caso concreto em si, mas a casos similares. Então, a gente tem que agir de acordo com a lei, com o caso concreto, para que as coisas fluam da melhor forma possível. Não é admissível que um filho agrida um pai, principalmente aqueles casos, igual ocorreu há pouco tempo. A priori, o filho é suspeito de ter matado a mãe para poder ficar com o dinheiro dela, uma senhora. Então, assim, a hierarquia ela tem que existir. O filho tem que cuidar do pai na sua velhice, assim como o pai cuidou dele quando criança. Exatamente. Eu não atuo bastante nessa área, mas já atuei. E fiquei bastante chocado com o caso que participei, né? Eu vi uma mãe dizer à filha que não queria que a filha fosse nem no seu enterro. Isso mexeu comigo, porque a referência que eu tenho de pai, de mãe, é totalmente contrário, diferente, né? Como o senhor lida com esses casos que o senhor certamente já deve ter passado por alguns difíceis de lidar? Você sente essa comoção? O senhor tem filho? Sim, tenho dois.
O meu mais velho, Miguel, sexta-feira agora completa 3 aninhos, Miguel. E a mais nova, a Manuela, tem 9 meses. Então, é uma situação muito complicada, porque hoje eu acordo com os meus filhos. Eles acordam mais cedo do que eu. Eles são os meus despertadores hoje. Então eles me acordam, me abraçam, me beijam. A mais novinha ainda tem assim, mas ela, quando ela me vê, abre um sorriso largo, é sinal de amor. Tanto meu para com ela, tanto dela para comigo. E dos meus filhos. E a gente vê essa situação onde a mãe pede para a filha não ir ao seu velório, é uma total descrença dos valores que a gente tem de sociedade. Porque se isso ocorreu, existem falhas na hierarquia e na disciplina. Porque se você cuida bem do seu filho hoje, com amor e carinho, não é você adular a criança e deixar ela fazer tudo o que quer. Amar é uma coisa, dar carinho é outra, mas ser incisivo quando necessário, corrigir, né? Você tem que saber corrigir. E isso meu filho já sabe. Eu dou muito amor e muito carinho a ele, mas quando eu quero ser incisivo com ele, ele sabe. Então ele já me respeita, porque ele sabe que eu que mando. A menorzinha ainda não tem nenhum entendimento, tranquilo. Então, se eu seguir esse caminho, meu filho vai seguir esse caminho. E, na minha velhice, ele vai entender que eu fiz sempre o melhor para ele, mesmo quando o melhor que eu fiz para ele não era o melhor naquele momento ao gosto dele. Porque se eu reclamei ou dei um tapa, foi porque foi necessário. E isso também é uma prova de amor. Porque, como fala o ditado popular, se em casa você não aprende, lá fora o mundo te ensina. Exatamente. E, falando um pouco sobre criação, sim, e sobre direito, o que o senhor acha hoje dessas algumas denúncias, né, de pais, de maus tratos dos pais com os filhos? Às vezes é uma simples correção que chega, e outros, lógico, passam ao exagero, deixando hematomas. Como separar essa linha tênue entre correção, entre maus tratos, né? Então, doutor, como o doutor bem falou, isso é uma linha tênue. O que é maus tratos e o que é correção? O senhor dá um tapa, 2, 3, 4, 5 chineladas numa criança, ainda que fique um hematoma. É maus tratos ou é correção? Para mim é correção. Você está corrigindo ele. Agora, se você pega um cinto com fivela, como era no passado, talvez um nobre tenha sofrido isso, ou eu, um cinto, um cabo de vassoura, uma mangueira, que aí o pai bate, deixa muitíssimos hematomas que ficam por muito tempo, aí nós vamos usar um parâmetro, um paralelo de lesão corporal. Existe a leve, que é aquela que machucou e sarou. Existe a média, que é aquela que fica hematomas por um bom tempo, que você tem um certo tempo de recuperação. E existe a grave e a gravíssima, que conforme for pode vir levar a óbito. A correção e os maus tratos, ela anda nessa linha. Bater 2, 3, 4, 5 chineladas para a criança corrigi-la, para corrigir a criança, no meu entender, é correção. Agora, você pegar um cabo de vassoura ou a fivela do cinto e bater nela com um pedaço de metal, isso aí já é maus tratos. Aí também tem a questão da continuidade. Quantas vezes isso ocorre? Meu filho, só basta eu falar com ele. No máximo, às vezes eu dou um tapinha de leve na bunda dele e resolve. E isso ocorreu poucas vezes. Agora, o pai e a mãe, que por qualquer coisa, toda hora dá 4, 5, 6 tapas na criança, 4, 5, 6 tapas na criança, aí já entra como maus tratos. Porque, embora seja uma correção leve ou média, mas é algo contínuo e causa um trauma, né? E causa traumas. Então, essa é a linha tênue. Então, o juiz, na hora de analisar o caso, o promotor e os advogados, tanto de defesa quanto de acusação, tem que saber essa questão temporal, ao meu entendimento. Eu tenho acompanhado bastante, tenho uns amigos conselheiros, e assim, é bastante
É triste, né? A gente vê alguns casos de mães, pais que abandonam os filhos, que rejeitam, espancam, né? Mas aí eu abro um adendo agora a uma pergunta anterior que o doutor falou sobre como eu me tornei advogado. Aí eu Sim. falei sobre a questão do conhecimento. Normalmente, essa violência que ocorre, não que seja a regra, mas a massa é na população que não tem conhecimento. Há uma diferença entre o rico e o pobre, e o classe média. Eu não sou rico, mas também não sou pobre. Mas já fui bem humilde. E já trabalhei na casa de pessoas que têm muito dinheiro. O rico, ele educa o filho para ele crescer na vida. Tanto é que o filho do rico, ele estuda de manhã, vai para um curso de inglês à tarde, para um curso de espanhol, vai fazer um esporte, vai fazer alguma coisa, só à noite normalmente que ele fica em casa. Ele sempre tem a mente ocupada e não é com celular e televisão. Infelizmente, se você for nas nossas periferias ou só assistir televisão, a imagem é outra. Você só vê as crianças nas ruas. Hoje você vê crianças com 10, 12, 13 anos, meninas grávidas, os meninos fazendo uso de drogas, álcool, de forma indiscriminada, as meninas também. Normalmente essas agressões acontecem em famílias onde o lar já é desestruturado. O pai já é um drogado, a mãe já é uma alcoólatra, na grande maioria. Então, assim, já é algo que já vem de cima. A hierarquia não existe, a disciplina também não. Concordo perfeitamente com o senhor. São casos que chocam a gente. Sim. E, né, sempre quando envolve uma criança com maus tratos, são casos bastante delicados de se tratar, de comentar, né? Sim. E por outro lado, quando acontece com o pessoal que tem muito dinheiro, é exatamente por causa do dinheiro. Exatamente. Por causa do dinheiro. Às vezes o pai mata o filho para poder receber algum dinheiro que a criança tinha de alguma coisa que era herança da mãe, ou o filho que mata o pai por causa da herança. Exemplo aí aos Nardones. Então, assim, por um lado a ignorância te sucumbe e por outro lado a ganância te sucumbe. Doutor, estamos chegando ao final hoje. É muito bom compartilhar e aprender com o senhor. Igualmente, doutor. Que isso. E qual o recado, qual a mensagem que o senhor, a dica que o senhor deixa para um jovem advogado que está iniciando hoje? Com o senhor, como experiência de vida, que ele compartilhou conosco aqui hoje, de servidor e de advogado, que 5, 6 anos de advocacia, né? Isso. Então, a primeira coisa é que ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Hoje estou aqui no escritório do meu amigo Isaquiel, tenho outros amigos por aqui em Santa Maria, Dr. Gondim, Dr. Orlando, um abraço tenho em Samambaia, um abraço para eles. Então, assim, o meu grande amigo de início foi o Dr. João Saraiva. Assim que eu terminei a faculdade, peguei o AB, peguei minha primeira causa. No NPJ a gente só mexia com papel. E a vida prática é tudo PJE. Então, precisei de um amigo. João Saraiva, um abraço para você. Foi quem me ajudou a trabalhar no PJE. Depois, vários outros amigos, sempre me ajudando a tirar dúvidas, bem como também a gente também tira dúvidas. Então, a minha dica que eu deixo é: faça amizade. Quem tem amigo, tem tudo. Você pode não ter R$1 no bolso, mas se você tem um amigo, você sempre vai chegar em algum lugar. E, é claro, a faculdade ela é só um pontapé para a sua profissão. Aí você tem que se especializar, tem que se profissionalizar. Então, fazer pós-graduação, se for interessante ao seu ponto de vista, faça um mestrado, um doutorado, mas se não, faça pós-graduação, tenha amigos e tudo vai dar certo. Chegamos ao final. Quero agradecer a presença do Dr. Austin. Muito bom compartilhar com o senhor e aprender com o senhor. E convido você a continuar nos acompanhando nos próximos episódios.